Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 98, Abraão e a promessa. Bem, Abraão, ele recebeu a promessa de Deus, de que dele seria feita uma grande nação. Porém, a primeira coisa que aconteceu foi que Deus não chegou prometendo para ele. Deus chegou pedindo uma coisa que ele tinha que fazer antes. E a gente vê o começo dessa história em Gênesis 12. Ora, disse o Senhor, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda o nome dele era Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e vai para a terra específica, uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Onde Abraão morava, que viria a ser Abrão, que quando ele foi chamado ele se chamava Abrão, era a terra do Ur dos Caldeus, e o nome da cidade era Harã. Pra vocês terem uma ideia, essa cidade era tão avançada para a época, estamos falando aí, não sei se eu errar, talvez eu erre, estou falando entre 1000 e 2000 anos antes de Cristo, ou mais. E essa cidade era tão avançada que ela tinha água encanada, comparado com o que viria a ter depois, e o que existia naquela época já era uma coisa muito avançada. E ele sai, e se vocês lembrarem o que acontece no seguinte da história, ele passa a morar em tendas, e ele passa a morar num deserto. Tanto que ele ainda, quando ele se separa do sobrinho dele, que foi junto com ele, ele dá a chance do sobrinho escolher, e o sobrinho escolhe o lugar mais verdejante, a planície, que tinha uma disposição melhor para poder criar os animais. E trocar isso, naquela época, era muita loucura. Hoje ainda seria considerada loucura trocar o conforto da capital do império que imperava. Os caldeus eram muito avançados, os egípcios eram muito avançados, e ele decidiu sair. Na verdade é do outro lado, lá perto do Mar Cáspio. Não, o Mar Cáspio é do outro lado. Tá, não vamos se ater a esse detalhe. O ponto curioso é que todo mundo lembra de Abraão pela parte do que Deus pede o sacrifício do filho, que o próprio Deus deu para ele, e Deus o impede, mostrando: agora eu sei que você realmente acredita em mim, e nesse caso, agora eu vou cumprir a minha promessa por meio de você. Só que tem um lugar que passa muito batido, que é o capítulo 15. Ele fala assim: Senhor, o que o Senhor vai me dar, sendo que o meu herdeiro é um servo nascido na minha casa? Versículo 3, aí vem o 4. Esse não será o teu herdeiro, mas alguém gerado de ti. Olha só. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Estava de noite. Se é que podes contar as estrelas. Ele disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar-te por herança esta terra. Respondeu Abraão: como saberei que hei de possuí-la? Olha isso. Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os ao meio, eles pôs em ordem as metades, umas defronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Veja bem, a sociedade hebraica, e ele foi o primeiro hebreu, Abraão foi o primeiro homem a ser chamado de hebreu, eles são pessoas muito práticas. Nós temos uma tendência muito grega de se apegar à teoria, tanto que teoréticos é uma palavra grega. E a gente tem muito essa questão teórica na cabeça.
E a gente também tem descendência cultural de um outro povo que são os romanos. E o direito romano é que faziam os contratos, tanto que contracto era uma promessa contractada, compactada. Entenderam? Era firmada no papel, uma representação de uma coisa muito maior. E o lado judeu da coisa, o lado hebreu da coisa? Bem, eles eram mais práticos. Eu não consigo afirmar para vocês que isso é historicamente válido. Eu não consigo mostrar para vocês que era assim que realmente acontecia. Mas é muito possível que, sendo Deus fazendo uma promessa com Abraão, e eles sendo pessoas que, pelos costumes que nós vemos na Bíblia, eles eram pessoas extremamente práticas, tanto que Jesus tinha uma profissão prática, ele era carpinteiro. E várias outras pessoas você percebe que mesmo tendo posições elevadas, culturalmente falando entre os hebreus, eles sabiam, eles tinham uma profissão prática. Ou era pescar, ou era lavrar, ou era cuidar de gado, ou era construtor. Não importa o que ele fazia, ele sabia, eles eram práticos. Nada de ficar muito pensando para além. Não que eles não usassem disso para entender coisas abstratas, mas veja bem. Eles pegavam metades e cortavam metades. E repara que Deus levou ele para fora da tenda e falou para ele contar as estrelas, então estava de noite. Ele pega e coloca essas metades e ele fala que as aves desciam do céu tentando comer aquelas partes que ele tinha dispostos ali nos animais, que ele tinha separado. E ele enxotava as aves para as aves não virem. Provavelmente isso pode ser uma cerimônia de aliança comercial que era feito naquela época. Se Abraão tivesse fazendo, nesse caso ele ainda era Abrão, se Abrão tivesse fazendo um compromisso, uma aliança com um homem, provavelmente ocorreria dessa forma. Abrão protegeria as suas 3 metades e o pássaro que ficou do seu lado, para as aves não pegar, e o outro que ele estava fazendo aliança ia proteger a outra metade. Percebe o símbolo e a prática que existia nisso? Os dois passariam para fazer uma aliança um dia inteiro, cada um protegendo a sua metade da aliança. Porque uma aliança não é dependente de cada um fazer o seu lado da aliança. Percebe? No versículo 12, ainda do 15, dá para ler assim, ó. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas não era uma aliança boa? Olha isso. Mas também julgarei quem fizer isso com vocês e depois sairão com grandes riquezas. Vai ter um período de provação, vai ter um período complicado que aqui corresponde não com os anos, mas os anos também correspondem outras vezes que eles saíram. Como, por exemplo, logo depois de Abraão, lá por José, poucas gerações adiante, esse povo descendente desce para o Egito. Fica cativo lá um tempo, mas não dá esses 400 anos. Eles saem de lá com dinheiro, mas eles também são levados cativo para Babilônia, são levados cativo para vários lugares e eles retornam para lá. Então, ele fala, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu a medida nas iniquidades contra os amorreus. Ou seja, Deus não fez a promessa somente para Abraão, ele fez a promessa para várias pessoas e Deus tem paciência. Os amorreus também foram chamados a servir o Senhor, só que eles rejeitaram e Deus ainda deu tempo para eles. Nesse caso, como o vídeo está estendendo bem longo, chega aqui nesse ponto. 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo a tua descendência, dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Olha aqui.
Quando nós fazemos uma aliança com um ser humano, ela serve duas coisas. Primeiro, a gente consegue o benefício de que o outro faz uma coisa que nós não conseguiríamos fazer, mas a gente tem uma certa facilidade, porque a outra pessoa vai tirar um fardo, que se a gente fosse fazer tudo aquilo sozinho, imagina, se a gente fosse fazer tudo aquilo sozinho, não teria por que a gente ter uma aliança. No caso, se Abraão tivesse feito uma aliança com um ser humano, o outro ia cuidar da outra metade e ele ia cuidar de cá. Repare que quando Deus tirou Abraão da tenda, era de noite. Ele conseguia ver as estrelas. Aí depois falou assim, ao pôr do sol, significa que Abraão passou o dia inteiro enxotando as aves. Por isso que fala, caiu profundo sono sobre Abraão. Ele estava cansado demais. Muitas vezes quando Deus chama a gente para fazer alguma coisa e a gente faz uma aliança com Deus, a gente não tem vantagem física. A gente tem uma desvantagem muito grande perante aqueles que fazem aliança com os homens. Porque em vez de Abraão ter uma outra pessoa que cuidaria da outra metade, ele teve que cuidar das duas metades sozinho. Aí então desce uma coluna de fogo e passa entre os pedaços. Não passa nos pedaços nem de um lado, mas passa entre os pedaços. Em outras palavras, simbolicamente Deus está dizendo o seguinte: quando você faz uma aliança comigo, vai ser mais difícil, mais pesado e você vai ter que trabalhar mais do que se você tivesse feito aliança com outro ser humano. Porém, eu consigo fazer o impossível. Homem não consegue fazer o fogo surgir do nada. E o que existe entre um homem e outro, ali eu estou e eu faço entre essa promessa humana uma coisa que vocês não conseguem fazer. Então, veja bem, para que Deus fizesse uma aliança nessa profundidade com esse homem, ele teve que sair da terra dele para uma terra que Deus falou qual que é? Não, eu vou te mostrar. Isso ajuda bastante a nós compreendermos sobre a questão do horizonte de consciência. A terra prometida estava para fora do horizonte de consciência de Abraão. Ele não podia subir um morro e falar, é aquela terra ali? É aquela terra que você já foi. Não, é uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão não compreendesse que existia coisas para além de onde ele morava, isso não ia ajudar ele. Ele não conseguiria compreender uma promessa dessa, de deixar uma coisa que ele conhece pelo desconhecido. E nós sabemos que o desconhecido é o que mais nos cerca. E abrir-se para o desconhecido, essa é a fé. Porque você sai para o desconhecido, mas as coisas funcionam. Mas as coisas estão lá, porque Deus é quem dirige. Pois bem, o clique ficou bem longo e eu recomendo para você assistir sobre essa questão do horizonte de consciência, o clique de ontem, 97. Vou deixar aqui no card no YouTube. Nas outras plataformas eu vou deixar na descrição. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e até o clique de amanhã.